E aí, pessoal, beleza? Vamos começar a explorar o universo Java, começando pela galáxia JSE, Java Standard Edition. Iniciaremos nessa galáxia pela constelação básica da linguagem Java, onde veremos os seguintes tópicos: Introdução ao Java, como trabalhamos com variáveis na linguagem Java, quantos e quais são os tipos primitivos e quais são os valores que uma variável pode receber de acordo com seu tipo. Como trabalhar com arrays em Java. Operadores suportados pela linguagem. Expressões, declarações, blocos e controle de fluxos. Vamos focar na primeira parte da constelação, Introdução ao Java. O que veremos nessa parte? Alguns conceitos iniciais, edições ou plataformas da tecnologia, questão de concursos, programas e linguagens de máquina, teremos uma visão geral de desenvolvimento com Java, iremos entender a tríade JDK, JRE e JVM, teremos uma visão geral da plataforma JSE, colocaremos em prática nossa teoria, responderemos mais questão de concursos, entenderemos as fases de um programa Java, mais questão de concursos, chegaremos ao nosso ponto de controle, resposta dos desafios e finalizo com referências utilizadas nesta apresentação. Vamos aos nossos primeiros desafios. Durante a apresentação dessa parte, vamos tentar responder juntos esses desafios e, ao final, veremos se as respostas encontradas batem com o que estão no final dessa parte. Será nosso ponto de controle e também um ponto de revisão. Bom, começando. O que é Java? Quais são as características-chave da linguagem Java? O que é a plataforma Java e como ela é composta? Quais são as edições da tecnologia Java? E qual a edição que é a base para as outras? O que são programas de computador? O que é uma linguagem de máquina? Qual uma possível classificação de linguagem de programação? O que faz um compilador? E um editor de ligação, o linker? O que é bytecode? O que são a JDK, a JRE e a JVM? Usando a tecnologia Java, o que podemos ganhar? E quem é a peça-chave desse ganho? Quais são as fases de um programa Java? Começando então, né? Pessoal, quando falamos sobre Java, podemos saber que estamos falando tanto de uma linguagem de programação de alto nível, quanto uma plataforma. Em relação ao Java ser uma linguagem, ela possui as seguintes características-chave. É de simples sintaxe, possui arquitetura neutra, ou seja, não depende de arquitetura para criarmos nossos programas, nem para rodá-los, suporta os conceitos de orientação a objetos, é portável, podemos rodar nossos programas Java em várias plataformas, é distribuída, possui um alto desempenho, possui também suporte a multithreads, é robusta, dinâmica e segura. Ao longo do nosso curso, vamos vendo essas características sendo explicitadas. Antes de falarmos sobre a plataforma Java, precisamos saber o que é uma plataforma. Plataforma é um hardware ou um ambiente de software onde um programa é executado. Boa parte dessas plataformas pode ser descrita como uma combinação de um sistema operacional com um hardware que o suporta. Como exemplos de plataformas, temos Microsoft Windows, Linux e o macOS. Bom, agora sim, agora vamos entender o que é a plataforma Java. Essa plataforma é um ambiente de software onde programas escritos na linguagem Java são executados. Ele é composto por dois componentes, JVM, Java Virtual Machine, ou Máquina Virtual Java, e API, que é uma Application Programming Interface. É uma biblioteca de componentes que possui vários recursos úteis e é utilizada para a execução de aplicações Java. Veremos mais explicações dessa plataforma ainda nesta apresentação, ok? Bom, a tecnologia Java nos proporciona um desenvolvimento de aplicações no mais variados ambientes. Com isso,
Essa tecnologia foi dividida em 3 edições ou plataformas: JSE, Java Standard Edition, JE, Java Enterprise Edition e JME, Java Micro Edition. A edição padrão, ou a JSE, é usada para o desenvolvimento de aplicações desktop, tanto com interface gráfica, onde utilizamos bibliotecas de classes para a criação de aplicações como Swing ou AWT, quanto através de linha de comando. Pessoal, a JSE é a plataforma ou edição principal e é a base para as outras, para a JE e para a JME, pois a JSE possui várias classes básicas utilizadas nas outras edições, ok? A JSE é o foco deste curso. Vamos ver os principais pontos dessa edição para concurso. A JE Enterprise Edition é voltada para a criação de aplicações distribuídas baseadas em internet e intranet. E a JME, a Micro Edition, possui foco na criação de aplicações para dispositivos móveis, por exemplo, telefones celulares, palmtops, tablets. Revisando, JSE para desenvolvimento de aplicações com interface gráfica ou linha de comando, e ela é base para a JE e a JME. JE para a criação de aplicações distribuídas baseadas em intranet e internet, e JME para a construção de aplicações para dispositivos móveis. Bom, vamos enfrentar nossa primeira bateria de questão de concursos. Em relação ao Java Standard Edition, é incorreto afirmar. Letra A. Permite o desenvolvimento de aplicações desktop, de linha de comando e interface gráfica Swing. Correto, né? O que acabamos de ver no slide anterior. Portabilidade dos programas compilados para diversos sistemas operacionais, sem necessidade de recompilação. Bom, eu faço aqui um parêntese. Portabilidade é uma característica-chave da linguagem Java. A questão está falando sobre a plataforma JSE. Porém, dentro da JSE, nós utilizamos quem? A linguagem Java. Portanto, essa característica-chave é da linguagem Java, que também é utilizada na plataforma JSE. Beleza? Então, letra B também está correta. Letra C. Usa conceitos como orientação a objetos e multithread. Pessoal, quem usa esses conceitos é a linguagem Java, que está embutida na plataforma JSE. O examinador talvez se confundiu um pouco aqui, que uma coisa é a plataforma, outra coisa é a linguagem. Perfeito? Então, quem usa esses conceitos é a linguagem Java. Porém, vamos dar aqui um crédito ao examinador e procurar a mais incorreta. Letra D. Possui gerenciamento de memória embutido, por meio do coletor de lixo. Certo, é a função do Garbage Collector. JME, ambiente indicado para o desenvolvimento de aplicativos para dispositivos móveis ou portáteis. Ok, essa é a definição da edição JME. Porém, a questão está falando sobre em relação à JSE. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, totalmente diferente. A JSE é a base para a JE e a JME. Porém, são edições distintas. Então, essa questão ficou um pouco confusa, mas poderemos marcar com certa calma a letra E, porque ela está falando de uma outra edição diferente da JSE. A tecnologia Java é basicamente dividida em JSE, JE e JME. Gabarito, letra A. Java é tipicamente uma linguagem de programação. Das letras abaixo, a única que é uma característica-chave da linguagem Java é a letra D, orientada a objeto. Bom, pessoal, vamos avançar um pouquinho mais agora. No nosso dia a dia, utilizamos programas de computadores para os mais diversos fins, seja para nos auxiliar em nosso trabalho, seja para usos pessoais. Podemos dizer que um programa de computador é um conjunto de instruções que
possui um determinado fim, por exemplo, Photoshop para edição de imagens, e é executado por um processador. Mas para que haja essa execução pelo processador, o programa precisa estar em uma linguagem que o processador possa entender, a linguagem de máquina. Essa linguagem é composta apenas de 0 e 1. O conjunto de instruções que formam um programa é escrito na linguagem de máquina. Dessa forma, o processador poderá reconhecer o programa e vai executá-lo. Pô, Rogerão, mas como vamos programar escrevendo apenas 0 e 1? Tu é doido, macho? Calma, pequeno gafanhoto. Não precisamos ter conhecimento da linguagem de máquina para escrever nossos programas. Para o nosso trabalho como desenvolvedor de software, utilizamos linguagens de alto nível, como, por exemplo, a própria linguagem Java. Bom, pessoal, programar já não é uma tarefa tão fácil assim. E programar escovando bits, pior ainda, né? Bom, apenas para entendermos. Quanto mais semelhante uma linguagem for da de máquina, mais baixo é o nível dessa linguagem e menos legível é para o ser humano. Porém, quanto mais distante uma linguagem for da de máquina, mais alto é o nível dessa linguagem e mais legível é para o ser humano. Pô, Gerão, mais uma dúvida. Se o processador apenas reconhece a linguagem de máquina, como ele irá executar um programa escrito em uma linguagem de alto nível? Explicarei a você. Neste momento, entram em ação dois caboclos. O compilador, o Batman, e o editor de ligação, o Robin. O Batman, o compilador, traduz um programa escrito em uma linguagem de alto nível em um programa objeto não executável, também chamado de módulo objeto. Apesar desse módulo objeto estar em linguagem de máquina, ele não é executável ainda, beleza? O Robin, por sua vez, o editor de ligação, também chamado de linker, gera um programa executável a partir de um ou mais módulo objeto. Apenas para nós visualizarmos o que eu falei, um programa fonte, em uma linguagem de alto nível, será compilado pelo Batman e então gerado um programa objeto, não executável, apesar de estar em linguagem de máquina. Esse programa fonte, por sua vez, é passado para o linker, que ele vai transformar em um programa em linguagem de máquina executável para uma plataforma específica. Como a linguagem de máquina de uma plataforma às vezes difere de outra, precisaremos de um compilador e de um linker específicos para que um programa-fonte em uma linguagem de alto nível possa ser passado mais lá na frente para um programa em linguagem de máquina executável. Ou seja, para cada universo paralelo, ou para cada plataforma, precisaremos de uma dupla Batman e Robin. Rogerão, é assim também quando utilizamos a tecnologia Java? Não, senhor. A linguagem Java possui várias características-chave e uma delas é justamente a portabilidade. Como Java nos oferece isso?